Olá, hoje eu quero conversar sobre autoobservação. É a observação de si mesmo, né? É intencionalmente tu colocar a tua atenção para dentro de ti, para algo que está acontecendo no teu interior e que exige um esforço, assim, de observação, algo muito particular dentro de cada um de nós, né? Que é o que a gente está sentindo, pensando e por aí vai. Eu comecei a exercitar isso com a minha mandala lunar, porque a gente preenche todos os dias, né? E assim, tô achando um caminho de autoconhecimento muito incrível isso de se observar todos os dias, tá? E aí o que eu quero te dizer é que com a rotina que a gente tem, com a forma que a gente vive, são raros momentos que a gente para de fato observar, se relacionar com a forma como a gente faz as coisas, sobre o que a gente sente e o que a gente pensa. E aí, o que esse exercício de autoobservação ele te convida, né? A fazer isso diariamente. Pois cada dia que a gente vive é diferente, e a gente vai observando se tem algum período que é diferente do outro, né? E a gente vai entendendo como a gente vai mudando assim ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, ou talvez até dos anos, né? Se tu ir registrando isso, tu pode ir comparando. E como reservar um tempo para fazer isso pode ser muito rico e ao mesmo tempo terapêutico, porque a gente para realmente analisar como a gente tá. E aí eu tava vendo que na verdade existem até estudos sobre isso, que eles dividem a autoobservação em 5 máquinas do nosso ser, em 5 centros, tá? A mandala lunar ela divide em mais, mas eu vou dividir esses 5 e vou complementar com as coisas que a gente observa diferente na mandala, tá? O primeiro deles é o intelectual, que é os teus pensamentos, tá? E aí tu vai observar o que tu tá sentindo, né? O que tu pensou, aliás, em relação a ti mesma, em relação aos outros, né? Que tipo de pensamento passou pela tua cabeça durante o dia? E que tipo de pensamentos foram esses, relacionados ao que eles estavam, tá? Depois disso eles falam do centro motor, que é tudo aquilo que a gente faz sem pensar, que é só mexer o corpo, né? E aí aqui entra dirigir, cozinhar, cumprimentar as pessoas, são coisas que a gente faz que a gente não necessariamente se concentra para fazer e pensa. Mas eles pedem, eles nos convidam a gente observar isso, essas atividades que estão no nosso centro motor, porque elas acabam sendo feitas no automático e isso pode ocasionar problema, né? Por exemplo, quem dirige muito no automático, às vezes pode passar sinal vermelho com frequência, pode passar a velocidade máxima da via com frequência, né? Quantas oportunidades tu perde por estar vivendo assim? Depois disso tem o centro emocional, que são as nossas emoções, e aqui é muito importante observar o que tu sente ao longo do dia, tá? Quais foram as emoções que fizeram parte do teu dia, qual foi a emoção que se sobressaiu durante o dia, né? Presta atenção porque as emoções elas alteram os outros centros. O centro instintivo, tá? Que são as coisas que estão relacionadas aos nossos instintos mais primitivos, tá? Como alimentação, como dormir, como até mesmo a maternidade é um instinto, né? Então, na alimentação, tu tá se alimentando de uma forma, assim, de sobrevivência, tipo, não sei se eu não vou ficar sem comida, tu tá conseguindo raciocinar em relação à forma como tu come, como é que tá o teu sono? Tá dormindo bem, né? Tá sentindo muito cansaço, tá dormindo pouco porque tá muito agitado. E a maternidade também, né, para quem é mãe e pai, o quanto tu tá tendo excesso de proteção, o quanto tu tá tendo, né, às vezes até quase uma postura sufocante. Outra coisa é o centro sexual, o quanto tu tá abusando dessa energia, né, sendo fisicamente ou através de conteúdos que tu consome, e o quanto também tu te conhece e o quanto tu te relaciona bem com a tua sexualidade na tua vida. Na mandala, além desses pontos, ela inclui ainda, e eu uso, né, conexão divina, o quanto que eu tô espiritualizada no dia ou desatenta, o quanto eu tive de inspiração ou de intuição nesse dia, o quanto eu tava comunicativa ou mais introvertida, como é que tava a minha amorosidade em relação à minha família, em relação a mim mesma, né? Como é que tava a minha energia, a minha vontade de fazer as coisas.
E é muito legal, sabe, fazer esse exercício de autoobservação. E eu te aconselho que tu tenha um diário, que tu anote ali todos os dias um pouquinho de como é que foi o teu dia, de como tu se sentiu, de como tu percebeu, né, como que as coisas estavam acontecendo. E vai se percebendo, vai notando como pode ser incrível esse processo pra ti.